Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui à minha bagunça. Meu nome é Felipe. No vídeo de hoje a gente vai fazer o resumo do capítulo 3 da Era dos Extremos, capítulo com o título Rumo ao Abismo Econômico. Dinâmica aqui é muito simples, o resumo vai ficar aqui na tela e eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para poder ajudar vocês a fixar o conhecimento. Se vocês tiverem interesse nas obras anteriores dessa mesma coleção do Hobsbawm, a coleção das Eras, tem playlists aqui no canal com os livros destrinchados por capítulos e partes. Eu vou deixar aqui em algum lugar espalhado pelo vídeo. Te convido a ficar até o final. Se você curtir, né, cumprir essa missão, deixa o joinha aí e passa para frente para a galera que está estudando. Bom, pessoal, sem mais delongas, né, falar um pouquinho sobre, né, o que a gente vai ver nesse capítulo, né? Ele basicamente fala sobre a Grande Depressão de 1929, né? Que ela quebrou a economia global em vários sentidos, desemprego alto, comércio despencou, né? E os Estados Unidos, né, que era a maior potência do mundo na época, né? Eles só pioraram tudo se isolando, né? Muitos países eles fecharam suas economias também, abandonaram o livre mercado, né? Enquanto os regimes autoritários começaram a surgir, né? E prometiam soluções para esses problemas. Nos próprios Estados Unidos, né? O New Deal tentou consertar, né, a crise com algumas reformas, só que a desigualdade, né? E também a especulação ainda ferraram bastante o povo, né? Na América Latina e também nas colônias, a crise acabou gerando revoltas e o surgimento de novos líderes, né? O nosso Getúlio, né? O Getúlio Vargas foi um desses exemplos. E o mundo ele se dividiu entre o capitalismo reformado, o comunismo e também, né, o fascismo que estava em crescimento. Dito isso, começando a leitura, galera, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a economia global ela passou assim, por muitas mudanças, né? Mudanças de verdade. Depois da devastação da Primeira Guerra, muitos países eles tentaram se recuperar economicamente, né? Um pouco como o Japão, né, fez depois do terremoto de 1923, que foi tentar se ocidentalizar o máximo possível sem abandonar suas raízes, ou pelo menos mascarando isso. Só que a grande transformação, ela realmente veio com a Grande Depressão, né? Que foi uma crise econômica em nível global que aconteceu em 1929, né? Ela acabou afetando não somente a Europa, né? Mas também os Estados Unidos e outras partes do mundo, né? Galera, a crise ela foi tão severa que ela ajudou a moldar eventos muito importantes para a história geral, né? Como a ascensão do Hitler na Alemanha, aí já diz muita coisa, Roosevelt nos Estados Unidos e também o crescimento do sistema soviético, né? Também foi resultado da crise de 29, né? Sem essa crise, essas figuras e essas mudanças talvez, né, não tivessem ocorrido, mas como a história não trabalha com si, eles ocorreram. A Grande Depressão foi um momento que a economia global ela sofreu assim, uma grande ruptura. É o termo, acho que é o termo mais adequado para se definir. Antes dela, né, da Grande Depressão, a economia costumava assim, passar por altos e baixos. Só que isso era esperado, né, fazia parte do ciclo econômico normal. Só que, né, com a Depressão de 29, esses altos e baixos eles se tornaram assim, bastante perigosos. Muito mais perigosos mesmo, né? A crise mostrou que a economia ela não estava só passando por um período difícil, mas que essas dificuldades elas poderiam simplesmente ameaçar todo o sistema econômico. Quando eu falo todo, é todo mesmo, né? Antes, se pensava que a economia ela ia se recuperar naturalmente. Só que, né, a Grande Depressão ela deixou assim claro que as flutuações econômicas, né, que o mercado estava acostumado, eles poderiam ser muito mais graves do que os especuladores, os especialistas imaginavam. Durante o período entre as duas guerras mundiais, né, o mundo experimentou uma espécie de desaceleração, por assim dizer, na globalização. Antes da Primeira Guerra,
Os países estavam se conectando cada vez mais, né, com mais comércio, movimentação de pessoas, né, por todo o planeta. Só que depois da guerra e da crise econômica, essa conexão ela começou a diminuir, né? Mesmo quando a economia ela começou a melhorar, né, o comércio global ele não voltou aos níveis que tinha antes da Primeira Guerra, né? Isso aconteceu porque muitos países eles começaram a adotar políticas para se proteger das dificuldades econômicas, o que acabou, né, freando o comércio e também o movimento de dinheiro entre esses próprios países. E depois da Primeira Guerra, né, todo mundo estava esperando que a economia voltasse ao que era antes de 1914. Como se a guerra tivesse sido assim, apenas um susto, né, passageiro. No começo, parecia que as coisas assim estavam indo bem, especialmente nos países que não tiveram revoluções e nem guerras civis. Só que em 29, a economia mundial, né, crise de 29, ela quebrou de vez, ela caiu. Isso resultou assim, muito desemprego, enfraquecimento absurdo dos sindicatos. Com isso, né, os empregadores eles acabaram ganhando mais poder, enquanto os trabalhadores eles enfrentavam novamente, mais uma vez de muitas, tempos difíceis. Entre ali 22 e 26, 1900, tá? 1922 e 1926, países como Estados Unidos, Reino Unido, etc., né? Alguns que ficaram neutros na Primeira Guerra e também o Japão tentaram colocar suas economias nos trilhos, usando o chamado padrão ouro. É importante dar uma pesquisada no padrão ouro. Significa que eles tentaram garantir a estabilidade econômica, né, atrelando o valor da moeda ao ouro. Né? Uma base para se entender padrão ouro. Adequar o valor da moeda ao valor do ouro. Tudo bem, é mais do que isso, tanto que eu falei pra vocês, dá uma pesquisada. Mas a base tá aí, né? Eles tiveram algum sucesso, né, nessas tentativas, só que a situação era muito pior em alguns lugares, né? Aqui no resumo fala, né? A Alemanha e a Rússia soviética. A coisa estava muito complicada para aqueles lados. Na Alemanha, a moeda ela simplesmente desvalorizou tanto que ela se tornou quase que inútil. Isso aconteceu porque o país estava enfrentando uma hiperinflação, que é quando os preços sobem tão rápido que a moeda simplesmente perde o valor, né? Tão rápido quanto os preços sobem. Como as economias das pessoas perderam muito o valor, elas começaram a simplesmente depender de empréstimo de quem? De outros países, né? O que deixou a economia alemã ainda mais fraca. Eles se tornaram altamente dependentes. No final do século XX, a forma como os países cuidavam dos trabalhadores variava bastante. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, a ajuda do governo para os desempregados e a seguridade social era uma parada quase que inexistente. Já na Europa, mesmo em países como a Grã-Bretanha, menos de 60% dos trabalhadores tinham algum tipo de auxílio, né? Mesmo depois das mudanças feitas na década de 1920 para lidar com o desemprego. Em muitos outros países europeus, né, a ajuda ainda era muito mais limitada. A Grande Depressão causou assim um impacto enorme porque muitas pessoas estavam desprotegidas, não tinham um sistema de apoio. O desemprego aumentou pra caramba e isso levou ao que, no fim das contas, a um desespero, galera. Imagens de filas de sopa, né, e protesto contra os governantes acabavam ficando famosas nessa época, né? Isso mostrava a gravidade da situação para aqueles que não tinham assim nenhum suporte. O suporte era zero. A economia mundial ela foi duramente afetada, né? Falei isso algumas vezes. Isso fez com que os governos eles mudassem as suas estratégias. O comércio entre os países acabou caindo bastante, né? Para quê? Para eles tentarem se proteger. Os países criaram barreiras comerciais, como tarifas, restrições para poder proteger as suas economias. E isso fez com que o comércio global ele ficasse assim cada vez mais difícil, né? Além disso tudo, as grandes nações elas abandonaram algumas práticas como o uso do padrão ouro, acabei de falar sobre o padrão ouro, e o comércio livre. Eles começaram a focar mais em realmente
proteger as suas economias. Começaram a oferecer subsídios para poder ajudar a agricultura e criar sistemas de seguridade social mais fortes, mais robustos, né? Como, por exemplo, aposentadoria e ajuda aos desempregados. Muito importante essas informações. Essas mudanças, elas acabaram sendo fundamentais para poder tentar trazer mais estabilidade durante esse período que foi muito turbulento. Quando o capitalismo liberal entrou em colapso, as pessoas começaram a buscar novas maneiras de administrar a economia. E a União Soviética chamou muita atenção porque eles conseguiram se recuperar rapidamente da crise, né? Se industrializando muito rápido e mantendo o desemprego em baixa, né? E isso fez com que os outros países, tanto os social-democratas quanto os regimes mais autoritários, passassem a se interessar mais pelo planejamento econômico da União Soviética, ou seja, controlar e organizar a economia de uma forma mais centralizada, né? Então, a crise fez com que o mundo reconsiderasse como gerenciar a economia e também a sociedade, né? Isso levou a mudanças tanto econômicas quanto políticas em vários lugares diferentes. Mais uma vez falando do período entre guerras, né? A economia capitalista ela passou por altos e baixos. Os Estados Unidos tiveram um papel assim gigantesco, né? Super importante nesse cenário. Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos, eles se deram muito bem economicamente. E em 1913, ele já era a maior economia do mundo, né? Com uma indústria que produzia mais que Alemanha, Grã-Bretanha e França juntos. Ponto. Até 29, eles tinham aumentado ainda mais essa participação. Eles representaram, gente, nada mais nada menos do que 42% da produção mundial, os Estados Unidos. Mas aí veio a Grande Depressão, né? Que acabou dando uma freada muito forte nesse crescimento, uma freada de freios ABS. Mesmo assim, a guerra acabou ajudando os Estados Unidos a se firmar como uma potência industrial e também transformou eles no maior credor do mundo. Informação importante, né? Ou seja, quem mais emprestava dinheiro para o mundo era os Estados Unidos. Diferentemente dos britânicos e dos franceses, que perderam muitos investimentos com a guerra. Afinal de contas, eles estavam envolvidos diretamente na coisa. A Grande Depressão ela não foi causada somente por problemas que surgiram na Europa depois da Primeira Guerra Mundial, gente. Como o Tratado de Versalhes, né? Expulsões para a Alemanha também e tudo mais. A Alemanha ela teve que pagar uma grana assim, muito pesada por conta da guerra. E os países que lutaram contra a Alemanha, eles também deviam dinheiro para os Estados Unidos, né? Acabei de falar, os Estados Unidos se tornou o maior credor do mundo. E isso criou uma situação financeira assim, muito tensa e muito frágil. Pra vocês terem ideia, teve alguns planos, como o plano Dawes e o plano Young, para tentar organizar esses pagamentos, só que não adiantou de nada. Legal dar uma olhada mais a fundo nesses dois planos. Quando os Estados Unidos eles pararam de emprestar dinheiro por causa do crash da Bolsa de Valores de Wall Street, o sistema econômico global ele simplesmente, galera, desabou, sem desenrolo. A análise econômica daquele tempo, ela mostrava assim que tinha um desequilíbrio muito grande no mundo porque os Estados Unidos estavam se desenvolvendo bem mais do que os outros países. Antes da Primeira Guerra, a Grã-Bretanha, sim, ajudava a manter a economia mundial estável, né? Só que depois da guerra, os Estados Unidos eles simplesmente não fizeram o mesmo. A economia americana, ela não precisava tanto de outros países. E por conta disso, ela começou a fazer o quê? Se isolar, né? E esse afastamento dos Estados Unidos da economia mundial acabou piorando a crise, que aconteceu entre o quê? As duas guerras, mano. Acabou a Primeira Guerra Mundial. Todo mundo já estava zaralhado, né? Economia de guerra. É cerca de 70% das economias do país para guerra. Guerra mundial. Entre guerras, ou seja, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Esse recorte temporal entre as duas maiores guerras da humanidade, ele economicamente poderia ser qualquer coisa menos um sucesso. Prosseguindo. Então, galera, o fato dos Estados Unidos eles não se desenvolverem para poder manter a economia global estável, ele foi um dos grandes
motivos para a crise da época. Anota. Simplesmente anota, porque isso aí é fundamental. Prosseguindo, a segunda explicação para a depressão econômica diz que o problema foi a falta de demanda, ou seja, as pessoas não tinham dinheiro ou mesmo interesse para poder comprar tudo que a economia estava produzindo, né? Mesmo nos Estados Unidos, a agricultura estava em crise e os salários pararam de crescer, o que desmentia a ideia de que a economia continuaria crescendo sem parar. A riqueza, só para variar um pouquinho, ela era mal distribuída. Os mais ricos ficavam cada vez mais ricos e o povo em geral, né, não tinha como acompanhar o aumento da produção das fábricas. Isso acabou resultando em superprodução, ou seja, muito mais produtos do que compradores para esses produtos. E especulação, apostas arriscadas no mercado financeiro. A demanda fraca, né, apontada pelos economistas como um dos maiores nomes que vocês podem dar uma olhada firme, John Maynard Keynes. Esse cara aí, muito importante para o assunto. Foi uma das razões que simplesmente ajudaram a afundar a economia. A crise nos Estados Unidos ficou ainda pior por conta de um aumento exagerado no crédito dado para os consumidores, principalmente para quem queria comprar casas. Quando os bancos eles começaram a ter problemas porque as pessoas não pagavam as suas dívidas, rolou uma crise de crédito que assim afetou toda a economia também. O problema é que as pessoas tinham gastado muito com coisas que não eram essenciais. Tipo, tá aqui no exemplo, carros, né? Demais coisas caras e não com produtos pro dia a dia, né? Como essas coisas são mais fáceis, né, de se adiar a compra, isso acabou deixando a economia também frágil, né? Assim, entre 29 e 31, a produção de carros ela simplesmente despencou, porque ninguém mais confiava na economia para poder comprar coisas caras, cara. Então as coisas caras, obviamente, despencaram. Mesmo com alguns sinais de recuperação no final dos anos de 1930, como as economias do Japão e da Alemanha que voltaram a crescer, a depressão ela não acabou não, ela ainda continuava, né? Dos próprios Estados Unidos, que a gente está falando bastante, o New Deal, que era um conjunto de medidas, né, do presidente Roosevelt para tentar melhorar a economia, não conseguiu fazer o país voltar a crescer totalmente. Olhada no New Deal, é importante. Por exemplo, a produção de carros nunca voltou mais a ser como era em 29. Ainda teve outra crise econômica entre 37 e 38. Muitos economistas eles começaram a acreditar que o capitalismo estava assim, estagnando, ele estava meio paradão e que ele não ia melhorar, né? Não ia melhorar muito. Mesmo com algumas inovações tecnológicas da época, né? Como o surgimento de plásticos e o crescimento das indústrias, né? Do rádio e também do cinema. Mesmo com isso tudo, os especialistas eles acreditavam que o capitalismo estava bem estagnado. As pessoas elas acabaram perdendo a fé nos sistemas econômicos tradicionais. As ideias antigas, como acreditar que o mercado ia se ajustar sozinho, que o governo não devia interferir, elas não funcionaram bem durante a crise. Os economistas, como Keynes, acabei de falar dele, né? Eles começaram a criticar bastante essas ideias, né? Dizendo que as medidas que o governo estavam tomando estavam somente piorando a situação e tudo mais. E isso mostrou que estava precisando de novas formas de se lidar com a economia, porque o mundo ele simplesmente tinha mudado muito e as antigas soluções elas não eram mais adequadas, elas não eram mais praticáveis. A crise de 29 mostrou isso tudo, estava mostrando, né? O capitalismo ele era mais baseado na competição livre entre as empresas menores. Só que na década de 30, grandes corporações elas começaram a dominar o mercado. Até os críticos que não eram marxistas, eles perceberam que o Marx tinha previsto uma concentração de riqueza em grandes empresas, né? Com o fracasso das ideias liberais e socialistas da época, muitos países eles começaram a adotar sistemas mais autoritários, como o fascismo e também
o comunismo. Na década de 30, a economia global estava dividida em 3 partes principais. Importante, ó, o mercado livre, os governos que controlavam as suas economias e as organizações internacionais que regulavam alguns aspectos econômicos, foi triste, econômicos, galera. Anota. Essa mudança, ela marcou uma transformação absurda em relação ao capitalismo de livre mercado que existia na época. Muito importante anotar essas informações. Grande Depressão, ela trouxe mudanças políticas fortes ao redor do mundo também. Em muitos países, os governos eles foram derrubados, né, ou simplesmente mudaram drasticamente. Na Europa e no Japão, por exemplo, surgiram regimes nacionalistas e também militaristas. Por exemplo, né, Hitler na Alemanha, né, e também o governo militar no Japão, aliados. Esses novos governos eles ajudaram a criar novas condições para a Segunda Guerra Mundial, gente. Enquanto a direita radical estava se fortalecendo, a esquerda revolucionária, incluindo os comunistas fora da União Soviética, estava perdendo força. O comunismo ele sofreu um grande golpe por causa dos erros políticos do Comintern e das vitórias dos regimes autoritários, né? Hitler, por exemplo, acabou com os partidos socialistas e comunistas na Alemanha. Na década de 30 também, né? Tanto os Estados Unidos quanto o México, eles passaram por grandes mudanças políticas também. Nos Estados Unidos, o Roosevelt lançou o New Deal, falei dele há pouco tempo, né? Que foi um conjunto de reformas para poder tentar resolver os problemas que foram causados pela Grande Depressão. Isso incluía, assim, novas leis e programas também para poder ajudar as pessoas a melhorar, né, a economia no aspecto geral, né? No México, o Lázaro Cárdenas fez coisas parecidas, né, ao trazer novas ideias da Revolução Mexicana, especialmente focando em reformar a distribuição de terras para os agricultores. Revolução Mexicana, cara, a pauta é essa. Abrindo aqui um paralelo, não quero me estender muito, mas abrindo um paralelo só para ajudar a fixar. Revolução Mexicana, a pauta sempre vai ser sobre distribuição de terra para os agricultores. Voltando ao foco, galera, desculpa. Outros países, né, das Américas, exemplo aqui, o Canadá, também começaram a adotar ideias mais voltadas para a esquerda para poder enfrentar a crise econômica. Na América Latina, né, a Grande Depressão, ela fez com que os países daqui tomassem diferentes atitudes políticas para poder lidar com a crise. Na Argentina, o governo ele acabou virando militar, enquanto no Chile, né, durante um curto período, o governo socialista em 1932. Aqui no Brasil, a República Velha caiu e foi substituída pelo Getúlio, que ficou famoso, né, pelo estilo populista, nacionalista, né, moldou a política brasileira por muitos anos, né. Outros países, como o Peru e também a Colômbia, eles também se inclinaram para a esquerda, né, foram influenciados pelas reformas que estavam acontecendo nos Estados Unidos e especialmente pelo New Deal. As colônias ao redor do mundo, eles também enfrentaram inúmeros problemas, né, com a queda dos preços das mercadorias. As economias coloniais, elas foram assim muito afetadas, o que acabou deixando muita gente, obviamente, insatisfeita na África Ocidental e também no Caribe. Isso fez com que crescessem os movimentos que queriam independência em lugares como o Egito, na Índia também. Os grupos como a Irmandade Muçulmana e as campanhas de Gandhi, elas acabaram se fortalecendo, buscando mudanças, né, e também mais autonomia. Bom, galera, essa crise global, ela também acelerou outras mudanças políticas. O sistema econômico baseado no liberalismo e no mercado livre estavam falhando, né? Falha em cima de falha. E novos modelos como o comunismo, capitalismo reformado, também o fascismo, eles começaram a se destacar como soluções para os problemas que estavam rolando na época. Muita informação, espero que tenham notado todas. E esse foi o resumo do capítulo 3 da Era dos Extremos. Se você sobreviveu até aqui, gostou do conteúdo, deixa aquele joinha, passa pra frente para quem está estudando. Se tiver alguma leitura complementar, deixa aí. Dá pra gente fazer um resumo, uma análise,
Geral sai ganhando. Se eu esqueci alguma coisa importante, lembrando que o seu resumo, comenta aí também, que é importante. Beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. Forte abraço a todos. Valeu, falou, bons estudos. Até a próxima.